meu grande prazer, é uma honra de receber aqui a Paula Teixeira, que é uma grande amiga agora, né? É profissional fantástica, que tem uma história muito rica, que ela vai contar. Rica na parte de justamente desse desafio de saber lidar com o peso, com todo esse terrorismo nutricional. E hoje virou uma craque, uma das autoridades em Mindful Eating. Ela é fundadora do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Então eu quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigada pela gentileza de aceitar enfrentar a câmera. Não está sendo fácil. E seja bem-vinda. Muito obrigada, Sofia. É um prazer enorme estar aqui, porque para mim é como se fosse um fechamento, né, dessa história, porque ela começa com você e eu sei que está só no meio, mas é bem importante estar aqui e poder falar desse assunto aqui no seu canal. Gostaria muito de você contar a sua história. É uma história muito rica, muito emocionante, e com uma mudança completa da sua relação com a comida. Certo, então, eu já pesei 160 quilos, né? E a minha primeira dieta foi com 7 anos de idade. Como toda casa, né, Sofia? Eu costumo brincar que a minha história é daquela que você conta nas suas aulas, nos seus livros, né? Bem fidedigna com tudo o que aconteceu. Então, eu tinha uma relação bastante deturpada com a comida, dificuldade de sentir prazer. A comida era alguma coisa que ou era muito boa ou era muito ruim, né? E com 18 anos de idade, mesmo fazendo uma dieta depois da outra, tendo vivido de dieta na minha casa, era aquelas histórias, né? Não tinha Danone, não tinha sorvete, não tinha sobremesa, não tinha legume, não arroz tinha prazer, integral. Não tinha prazer. Não tinha prazer. E mesmo assim, aos 18 anos, eu fui para a bariátrica, né? Eu tive que passar por todos os procedimentos, porque além de tudo eu era muito nova, e a cirurgia ainda era nova no Brasil, porque eu tenho 12 anos de operada hoje, então foi quando a cirurgia começou. E eu já tinha tido todo tipo de experiência para tentar emagrecer. Eu já tinha tomado medicação, já tinha tomado anfetamínicos, já tinha tomado sibutramina e nada disso tinha conseguido fazer eu emagrecer e permanecer magra. Mesmo que eu tivesse comendo, teoricamente, o que a gente chama de normal, né? Era uma angústia para os meus pais, porque eles não entendiam o que acontecia, porque eles falavam, ela não come, e eu não tinha compulsão, não comia escondido, que isso é comum nesses pacientes. E mesmo assim, a solução foi a cirurgia. E aquela história, né? Você acha que você vai resolver todos os problemas da sua vida, enfim. E aí eu só emagreci 40 quilos com a bariátrica. E nos próximos 10 anos, eu continuei fazendo o que eu sabia fazer, que era dieta alimentar. E foram 10 anos quando eu operei ainda não era médica, né? E aí nesses próximos 10 anos, eu continuei fazendo o que eu sabia fazer. E cada vez comendo menos, porque a cirurgia me permitia isso. Eu não tinha fome, porque meu estômago era reduzido, eu tinha uma absorção menor, eu já tinha um corpo mais magro, então eu vivia uma vida com um corpo maior, então eu tinha disposição para fazer exercício físico com aquele novo corpo, que para mim já fazia muita diferença. Mas até o meu cirurgião brinca comigo, até hoje, assim, quando a gente se encontra em congresso, né, ele fala, você queria um carro, te dei um Fusca, agora você quer uma Ferrari. Ele brincava comigo. E eu falava assim, não vou desistir da Ferrari, né? Brincava com ele. Só que nesse processo, cada dia tudo ficou muito mais difícil. Quando a gente se conheceu, né? Para mim comer era uma tortura, era a pior parte do dia, porque eu precisava comer. Eu tinha uma relação totalmente deturpada com a comida. Eu tinha obsessão com o corpo, eu ficava só pensando nisso. É aquela história de você acordar de manhã pensando em emagrecer e dormir pensando em emagrecer. Nessa hora,
eu já tinha desistido, né? Eu estava muito mal quando eu te conheci, porque o que acontece? Eu via que eu estava fazendo tudo o que eu precisava fazer e mesmo assim, do fato de comer uma sobremesa, de sair no final de semana, mas normal, eu ganhava peso, né? E quando eu tive aula com você, e eu me lembro até hoje, assim, as cenas são nítidas, né? Dieta é uma das causas da obesidade. O que essa pessoa está falando? Tipo, outro discurso. Aí você contando, né, dos estudos, dos gêmeos idênticos e que a dieta desregula o centro da fome e da saciedade, que a dieta deturpa a sua relação com a comida e aí eu lembro que ativa a cascata genética para o reganho de peso. Aí eu falei, do que essa pessoa está falando? Eu me lembro toda hora de estar pensando isso. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso saber disso agora, né? E foi quando a gente começou, né, que eu virei no papel de paciente e eu me entreguei para o processo. Eu vou admitir que não foi fácil, porque você, primeiro, confiar em alguma coisa que só tem uma pessoa que você ouviu falar isso. Hoje não, a informação já está mais disseminada. Mas você confiar numa coisa que é uma pessoa só que está falando, enquanto todo mundo, inclusive a sua classe que você se encontra, está falando outra coisa. Mas eu não tinha outra coisa para tentar. Eu já tinha tentado Dukan, já tinha tentado Gilantes do Peso, Meta Real, Dieta da Lua, Dieta da Sopa, Dieta da USP, remédio, super restrição calórica, horas e horas na academia. Eu precisava, não tinha. Bom, eu falei, bom, vai ser mais uma, né? E foi uma grande surpresa, né, Sofia? Eu tenho hoje uma nítida impressão que eu vivia numa parte fora de mim, assim, sabe? Uma pessoa encolhida dentro da sua própria casa, né? E a primeira coisa que eu senti adentrar no seu programa foi a permissão de morar em mim. Entende? Tipo, do jeito que estava. E se aceitar. Que é provavelmente o mais importante, o primeiro passo. Foi essa coisa de permitir habitar aquele corpo, e eu me lembro até você falando assim, o seu corpo está fazendo o melhor que ele pôde agora. E é isso aí, é o que tem para hoje, é o que você pode fazer, é o melhor que ele está fazendo. Imagina, vocês estão travando uma guerra, nessa época eu tinha 20, né? Não, nessa 27, época eu tinha... Não, 26, 27. Por aí, Então, a gente, imagina, 25 anos de vocês, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, né? E não foi fácil. Ao mesmo tempo, eu comecei a encontrar comigo mesma, né? E comecei a ir em busca de refazer essa relação com a comida. E o que eu consegui no meio do caminho é refazer essa relação comigo mesma, né? Hoje, e aí vieram os resultados. Eu até fico um pouco assim, com parcimônia para contar os resultados, porque na verdade eu falaria hoje sobre isso se eu não tivesse perdido nenhum quilo, entende? Aconteceu a perda de peso, mas isso não é o fato mais importante. O fato mais importante é que hoje eu vivo uma vida tranquila, eu como o que eu quero, a hora que eu quero, só que a mágica maior é que minha qualidade alimentar aumentou muito porque é o que o meu corpo pede. Hoje eu como para cuidar, eu não como para massacrar o meu corpo ou pedindo para que ele mude, porque antes eu comia pedindo para aquele corpo mudar. Hoje eu como para me nutrir, para honrar o meu corpo, para honrar as minhas vontades. E isso automaticamente fez com que toda a minha relação com a comida mudasse, né? Foi realmente um encontro que eu tive. E não era por menos, né? Quando a gente começou o tratamento, eu comecei a estudar isso, né? Mudei de área na medicina e o meu metabolismo era muito ruim. Depois desses anos todos de cirurgia, de operada, comendo tão pouco e fazendo muito exercício físico, o meu metabolismo, quando eu fiz a calorimetria indireta, era mais ou menos 3 vezes menor do que deveria. Eu nunca ia emagrecer com a dieta mais restritiva que fosse, eu não ia perder peso. Eu me lembro quando você conversou comigo, você falou para mim,
você não vai acreditar, mas eu não como muito. Eu falei, eu acredito. E aí você ficou muito surpresa, porque o comum é pensar, não, ela come muito com esse peso, mas eu acreditei. E realmente seu metabolismo estava muito baixo. Né? Eu acho que isso fez toda a diferença, Sophie. Hoje a gente sabe que os estudos mostram, né, essa questão da compaixão, que às vezes o profissional, ele vai ser às vezes a primeira voz compassiva que a gente vai conhecer. E eu até brinquei, até contei para vocês outro dia, né, que você foi a minha primeira voz compassiva. Então, às vezes, quando você um pouquinho mais dura comigo, né, eu escuto um sotaquinho francês, assim, sabe? Tipo, o sotaquezinho. Ah, tá tudo bem, sabe? Assim, eu nem sei fazer. E eu já falei isso pra você e eu não tenho nenhum problema de falar isso, mas eu não faço ideia de onde eu ia estar se não tivesse conhecido essa abordagem, né? Mas estou muito feliz de ter ajudado nisso, né? E na sua recuperação, o metabolismo mudou. Né? Sim. Seu metabolismo, você estava com medo de comer e de engordar. Eu falei para você, coma e desse jeito que você vai melhorar. Foi isso mesmo. E aí foi isso, né? Aí eu lembro assim, mas o que é que você falando, né? Mas o que é que você quer comer à tarde? Ah, Sofia, quero comer torta. Que torta? Ah, uma torta que eu faço, assim, vai isso, vai aquilo, faço em casa. E por que você não pode comer a torta? Aí eu falei, não sei, porque torta não pode, né? E aí você falou, mas o que tem de errado nessa torta? Pode comer a torta. Nossa, eu lembro aquele dia que foi a melhor torta. Eu já tinha comido 1000 vezes a torta, é a minha torta, né? E foi a melhor torta que eu comi, porque eu podia comer aquela torta. Nesse primeiro ano, foi desafiador, porque eu acredito que as próprias pessoas que talvez estejam passando por esse processo agora de se reaproximar e comer de maneira consciente, eu não emagreci no primeiro ano que eu comecei. Na verdade, eu ganhei peso, porque não tinha comida, né? Esse pobre desse corpo, a hora que viu comida, falou, graças a Deus, alguém falou alguma coisa para ele, sabe assim? Para nutrir. E eu ganhei peso. O que era pior ainda, porque eu falo assim, meu Deus, né? E aí eu tava bem naquele momento, assim, não sei se é isso, se não é e tal. Aí eu fui fazer o exame de novo, né? Falei, vamos ver, assim, se eu tô... Porque eu também estava estudando isso, falei, deixa eu ver se tá recuperando, né? E aí meu metabolismo já tinha voltado ao normal, né? 3 vezes maior. Comendo. E aí eu também, a partir desse exame, eu notei que mesmo que eu já estava comendo muito mais, né, do que eu comia, eu não engordava também, né? Porque antes, por exemplo, é aquela história, você fazia dieta super restritiva até a quinta, e aí você comia normal no final de semana, e na segunda você ia pesar, você estava com todo o peso de volta. Às vezes eu até brincava com meu marido, eu falava assim, não é possível que no final de semana eu comi 4 quilos. Né? Tipo, acho que se fosse pesar toda a comida, não tinha 4 quilos, mas na balança tinha. Porque o corpo tava, eu costumo brincar com os pacientes, que é como um pano, né? Se estiver seco, você vai botar no balde, ele vai absorver muito mais água do que um pano que já está molhado, né? Então era uma esponja, né? Totalmente coitada lá, assim, ó, nova, que você vai estrear a usar. E aí eu engordei nesse primeiro ano. Mas depois que eu fiz o exame, eu pensei, é isso. E também olhando para mim, a minha qualidade de energia, a minha disposição para cuidar da minha vida e não só ficar obcecada em emagrecer e também não ter a energia para cuidar dos seus próprios projetos, porque você só fazer dieta dá trabalho, do jeito que ela é, sabe? Não é intuitivo. Uma obsessão do dia, o que comer, quando comer, quantidade. E aí eu falei, não, tem que ser por aqui. E aí a perda de peso começou a acontecer. E até isso foi desafiador, assim, porque a hora que eu subi na balança, né, e vi assim, foi rápido quando começou, porque parece que acontece em tempos, assim, eu percebo por mim. Então, por exemplo, eu fico bem estacionada, de repente o peso vai embora um tantão, assim.
E aí, quando aconteceu a primeira vez, eu percebi muitas coisas voltando. Então, por exemplo, eu já não queria comer para não engordar aquele peso que eu tinha perdido. E eu falava assim, não, então eu vou fazer mais um pouquinho de coisa para poder continuar, sabe? Porque é uma história... De fracassos na perda de peso. Então, acontecer assim assusta, né? Você pensa, então, já que perdi, vou reganhar. Porque sempre reganhei, mas não reganhou. E eu, naquela época, né, eu ainda contei pra você, você falou que você achou engraçado, que eu tinha tirado todos os espelhos de casa. Isso é uma coisa que me faz perder peso também. Muito não bem. que esse seja o objetivo, né, mas porque você não fica com aquela cobrança, né. E eu fiz uma mudança de casa, aí acabou que não botei os espelhos. E aí aconteceu o emagrecimento, assim, um monte. Porque eu já não me pesava mais e também não ficava me olhando. Ou seja, eu botava a roupa, achava que estava ótima. E aí aconteceu. Então, a verdade que eu vejo hoje é assim, tem muito mais entre o céu e a terra do que a gente imagina, né? E também não é uma guerra contra você. Você está em paz, emagrecendo, tranquila. É por isso que é sustentável, né? É bem interessante ver que quando você desligou aquele foco de perder peso, você foca mais no bem-estar, na sua saúde, na sua fome, respeitar seu corpo, e emagreceu. Né? Muitas pessoas não acreditam, hein? Não é fácil, Sofia. É difícil acreditar. Eu falo para você que todo dia, é um voto de cuidar de melhor de mim, o como eu posso todo dia. E esse como eu posso também vem acompanhado com tudo bem, né? Cuidar de mim o melhor que eu posso hoje, né? Esse é o pacto que eu faço todo dia. E é real quando eu falo que, por exemplo, eu faço o que eu tenho que fazer do melhor jeito que eu consigo fazer hoje, e o meu corpo, ele tem o direito de responder do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, se ele achar que é o melhor para mim agora, para a gente agora. E é isso que me dá a tranquilidade de continuar. E até eu estava comentando com você antes do vídeo, é o que me faz ter coragem também de aparecer. Porque geralmente as pessoas, elas querem terminar o processo delas para falar do tipo, quem é essa que está falando de emagrecimento, né? Se ela está gorda, né? E essa é a questão, entende? Se eu não falasse sobre isso agora, eu iria estar mentindo de falar que eu estou realmente nesse processo. Porque o processo é esse, não esperar você falar de mind eating porque você tem que emagrecer, não esperar para comprar uma roupa porque você tem que emagrecer, tudo na vida porque você tem que emagrecer. A vida está acontecendo agora e ela está passando, e é exatamente reverter esse quadro em conseguir cuidar de você mesmo e honrar o seu corpo e honrar a sua vontade, esse corpo responde, entende? Eu costumo falar que o corpo honrado recompensa o seu dono. Né? Com certeza. Até o metabolismo de defesa cai. Ele está em paz, está mais tranquilo. Para que engordar? Já que estou bem tratado. Né? Mas não é só isso, né? Você está ajudando muitas pessoas agora. É isso que a gente vai falar no próximo vídeo, porque é uma história muito interessante de o quanto essa experiência pessoal te levou a passar isso ao mundo, né? Muito, muito lindo. Obrigada, muito obrigada. Estou sempre emocionada com essa história.